graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aqui em mais um vídeo da nossa série As Forças Destruidoras da Família, baseado no livro com esse mesmo título do pastor Jaime Kemp. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma terceira força que tem tentado destruir as famílias e a sociedade, que é o relativismo. O relativismo é a força aonde vai tentar colocar em nossas casas que tudo é relativo, que nada é absoluto. Com certeza vocês já ouviram as indagações e respostas quando você vai buscar algo objetivo, alguém te responder, depende. Isso é relativo, depende do seu ponto de vista. Mas infelizmente esse relativismo, ele tem tentado tirar os alicerces, abalar o alicerce que nós temos de geração em geração colocado e ensinado às nossas famílias. Porém, hoje nós vamos estudar à luz da palavra de Deus. Nós vamos relembrar alguns fundamentos básicos da palavra de Deus que vai quebrar essa força, essa filosofia mundana, maligna, que tem tentado entrar nas nossas casas, destruir os nossos lares e destruir, em consequência disso, a nossa sociedade. No relativismo, nada mais é absoluto, tudo é relativo. Não existe o certo, não existe o errado, não existe o santo, não existe o profano, não existe o puro, não existe impuro, tudo se torna relativo. Mas nós vivemos dentro de princípios que diz que não, existe sim algo absoluto, algo certo e não relativo. Na palavra de Deus nós encontramos que Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Sim, isto é absoluto. Desde o jardim do Éden, Satanás, através da serpente, tenta relativizar uma verdade absoluta que Deus já havia ensinado para Adão e Eva. E as mesmas estratégias, Satanás não mudou as estratégias, ele vem vindo com toda a força, porém agora não através de uma serpente, mas através de outros tipos de serpente, tentado trazer à nossa mente que tudo é relativo, depende do seu ponto de vista, não temos mais parâmetros. Queridos, nós estamos adentrando a uma sociedade que não é simplesmente uma sociedade imoral. Porque uma sociedade, para ser classificada como imoral, é porque ela ainda tem como parâmetro e regra a moralidade. Nós estamos adentrando a uma sociedade amoral, onde eles querem tirar todo tipo de régua, todo tipo de princípio, todo tipo de fundamento. E quando se tira a régua, o fundamento da moralidade, nós estamos destruindo a nossa própria identidade. Isso é muito sério. E aqui, nesses poucos minutos, na verdade, eu trago uma reflexão para que a gente se desperte a esse relativismo, que às vezes a gente acha que está apenas nas bocas dos nossos adolescentes e jovens. Não. Isso já está na mente e no coração de muitos adultos, e não só adultos, mas autoridades sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Muitos dos nossos filhos têm estado debaixo de autoridades nas escolas que infelizmente não têm como base, como princípio a palavra de Deus. E eles têm entrado com esse relativismo. Algo que veio com essa pós-modernidade, destruindo os verdadeiros alicerces. Nós temos uma verdade absoluta. E a verdade absoluta que combate o relativismo é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é imutável. Deus é imutável. Um dos atributos de Deus é que ele é imutável.
E nós precisamos resgatar os ensinos dos mandamentos, das ordenanças dentro dos nossos lares. Ou melhor, dentro do nosso coração em primeiro lugar. E depois, reunindo a nossa família nuclear e estabelecendo, sim, nesta casa existe algo certo e absoluto. Construindo assim um alicerce forte para que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos possam crescer, sabendo sim que nós temos um parâmetro a ser seguido, um mapa, um porto seguro, a rocha que é a própria palavra de Deus. Quem somos? Somos adotados, somos filhos de Deus, fomos escolhidos, somos selados pelo Espírito Santo. Existe uma verdade, sim, existe um propósito para a nossa vida aqui nesta terra, porém, nós vivemos aqui como peregrinos, porque sabemos que o nosso Senhor morreu na cruz e disse que iria preparar um novo e lindo lugar para nós. E essa morada, a Nova Jerusalém, está nos aguardando. Isto é uma verdade absoluta. Sabemos que temos um propósito a seguir nesta terra. Sim, nós temos uma missão nesta terra. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Nós temos sim uma missão, um propósito, e nós sabemos para onde nós vamos. Que somos peregrinos, mas que viveremos eternamente. Sabemos, não estamos caminhando aqui sem rumo, sem destino, não. Nós estamos caminhando aqui entendendo a nossa verdadeira identidade. Queridos, dentro da nossa casa, nós precisamos resgatar o que é absoluto, o que é certo, o que é puro, o que é justo. É como se a gente estivesse indo de São Paulo para o Rio de Janeiro, pegasse o mapa, ainda aquele mapa de papel, vamos relembrar aqui, abrisse o mapa e a gente vê que a gente tem que pegar a rodovia Dutra em sentido noroeste do país. Mas, naquela dúvida, a gente para num posto de gasolina e ali a gente pergunta para um frentista se a gente está seguindo o caminho certo. E de repente aquele frentista vira o seu mapa de ponta cabeça e fala: não, você está indo no sentido errado. Siga para esse sentido. Você tem duas opções. Ou você segue o mapa que você sabe que está correto e você lança fora aquela voz estranha, ou você então dá ouvidos àquela voz estranha. Mesmo que ele tenha virado o mapa e falado para você, siga aqui. Se você ouvir aquela voz estranha e seguir o mapa de ponta cabeça, você vai chegar em algum lugar. Mas não no Rio de Janeiro. Provavelmente você chegará no sul do país, em Curitiba. Queridos, o mundo, a mídia, as redes sociais, as séries, os desenhos que aí estão, eles estão tentando virar a verdade de Deus. Para que a gente não tome o sentido da nossa visão e da nossa missão como igreja, que é encontrar com os senhores nos ares e morar na Nova Jerusalém para toda a eternidade. Existe uma outra vida eterna, mas que não é ao lado de Deus Pai. É a morte eterna. E o mundo tem tentado distorcer, virar as verdades de Deus. Não existe meia verdade, existe a verdade e a mentira, o engano. Queridos, está na hora de despertarmos e falarmos: não, eu sei quem eu sou. Eu sei o propósito que Deus tem para mim nesta terra. E eu sei para onde vou. Mas, Fridas, você não sabe como está a minha vida, as circunstâncias da minha vida. É por isso que o Senhor diz: olhe para o alto.
Olhe para o alto, para o autor e consumador da sua fé. É de lá que vem o seu socorro. O seu socorro vem do Senhor e não é qualquer Senhor. É o Senhor que fez os céus e a terra. Queridos, esse é o nosso porto seguro. A palavra de Deus é o nosso porto seguro. Ela nos garante que nós viveremos eternamente ao lado de Deus Pai, ao lado de uma trindade. O Senhor Jesus falou: eu vou preparar lugar e uma nova morada, mas eis que eu te deixo o Consolador, o Espírito Santo, que guiará vocês por toda a verdade. Nós estamos aqui nesta terra caminhando, sim, porém nós temos o Espírito Santo de Deus que nos guia a toda a verdade. Vocês sabem quem é a irmã gêmea da relatividade, do relativismo? É a insanidade. Sem um padrão absoluto, uma tábua a qual nos possamos agarrar, no mar de turbulência, ficamos totalmente à deriva. Pensa um mar totalmente turbulento e você não tem aonde se apoiar, você não tem aonde se apegar. Isso é o relativismo, juntamente com a insanidade. Todas as formas de relativismo moral geram colapso porque eliminam qualquer modelo de âncora num oceano de instabilidade. Nós passamos a não ter uma sociedade, então, imoral, muito mais profundo do que isso, é uma sociedade amoral, como dissemos. Comportamentos perversos, antigamente considerados condenáveis, que carregam forte estigma cultural, foram redefinidos e aos poucos tornam aceitáveis. Uma das estratégias do relativismo é esta: é tornar o errado, o impuro, o profano, normal, aceitável. Coisas que antes a gente via ao caminhar na rua ou andar no shopping e a gente se assustava, agora a gente já não assusta mais. A gente ouve de crianças também: ah, isso aí é normal, isso é relativo. Não. Existe uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta está escrita na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa rocha e é o nosso salva-vidas no meio de toda essa turbulência. Nós precisamos ter certeza do nosso mapa e conhecer muito bem o nosso mapa, para que se alguém um dia, como aquele frentista, tentar virar o nosso mapa numa rede social, no noticiário, numa faculdade, na escola, num material didático dos nossos filhos, nós vamos falar: não, isso está errado. Não está batendo com a régua e com os princípios e com os parâmetros da nossa casa. Queridos, nós precisamos ensinar os nossos filhos não apenas o que eles não podem, mas por que eles não podem. Nós precisamos ensinar os nossos filhos no caminho. Não é falando: filho, vai ali, anda lá, segue ali. Não, é junto, é no acordar, é no comer, é no caminhar, é no deitar, é junto com ele, explicando as astúcias e as artimanhas de Satanás contra as nossas vidas. Nós precisamos sim mostrar para os nossos filhos quem é Deus, os atributos de Deus, a nossa verdadeira identidade, a nossa história. Não apenas a nossa história de Abraão, de Isaac, de Jacó, sim, relembrar a história bíblica, mas também dizer a nossa história de conversão, a nossa história de fé. Por que muitas vezes duvidamos? Por que muitas vezes duvidamos? Ou somos da geração de Pilatos? Aonde lá em João 18:38, Pilatos falou: o que é a verdade? Existe verdade?
O que é a verdade? É isso que nós temos ouvidos de autoridade sobre as nossas vidas. Depende. O que é a verdade? O que é verdade para você pode não ser verdade para o outro. Isso é o relativismo. Isso tem tentado abalar os alicerces das nossas casas. Porém, hoje eu declaro que isso não mais entrará nas nossas casas em nome de Jesus. Porque a verdade liberta. E a verdade é a palavra de Deus. Não sejamos uma geração de Pilatos, mas sejamos uma geração que declara que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for através dele. A verdade nua e crua é que não temos uma firme convicção do caráter de Deus e da autoridade absoluta das Escrituras. Ela é a rocha, o fundamento inabalável no qual podemos firmar-nos. O Deus que criou o mundo, conforme diz lá em Gênesis 1. Sim, nós temos que declarar que Ele é o Criador de todas as coisas. Que instituiu a família em Gênesis 2. Que criou homem e mulher, a sua imagem e a sua semelhança, conforme Gênesis 1, 27, e disse: una-se homem e mulher, juntem-se, sejam uma só carne e multiplique. Qualquer outra combinação, não há multiplicação. Também implantou na nossa alma discernimento, moralidade e espiritualidade. Desde o início da nossa existência, foi definida uma relação de dependência com Deus do universo. O ser humano, porém, tem optado por ser rebelde e desobediente. Aqui eu quero lembrar com vocês alguns atributos de Deus. Alguns atributos de Deus que isso firma os nossos alicerces, o nosso caráter, e isso faz com que sejamos uma família firme, que crê num Deus todo-poderoso e que quebra toda a filosofia satânica e mundana do relativismo. Deus é imutável. Em Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso, se ele falar, ele deixa de agir? Acaso, prometendo, ele deixa de cumprir? E a resposta aqui é não. Se ele fala, ele cumpre. Se ele promete, ele vai fazer. Deus é um Deus transcendente. Ou seja, ele excede os limites normais. Ele é superior, ele é sublime. Em Isaías 55, 8, 9 diz que os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. E muitas vezes a gente só fala essa parte do versículo, mas eu quero lembrar vocês que não somente é diferente, mas é mais alto. Os caminhos do Senhor não apenas são diferentes, mas são mais altos do que o nosso. Deus, ele é autoexistente. Olha o que diz em Êxodo 3, de 14 e 15. Eu sou o que sou. E ele diz: é isto que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Nele está tudo. Tudo parte dele. Ele não foi criado. Ele é autoexistente. Tudo que existe parte dele. Ele é o eu sou. Deus é a verdade, a fonte de todo conhecimento e sabedoria. Esta é a vida eterna. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste, conforme João 17:3. Nós vemos que é um Deus doador de todas as leis morais. A gente vê nos 10 mandamentos, no livro de Provérbios, nós vamos ver esse Deus que estabeleceu sim a moral.
Deus é soberano, o Todo-Poderoso. Em Salmo 103:19 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Deus é juiz, a quem no final todos nós prestaremos contas, como diz em Apocalipse 20, que todos, grandes e pequenos, no dia do juízo final, nós prestaremos contas perante aos livros que serão abertos. Aqui são alguns atributos de Deus absoluto que nós precisamos lembrar. Aqui, queridos, nós precisamos entender que a Bíblia é a expressão divina da verdade absoluta. O relativismo tem tentado tirar a nossa bússola moral. O relativismo tem mudado o norte para o sul para o norte. Ele tem tentado relativizar as verdades absolutas das nossas vidas que nós encontramos na palavra de Deus. É um engano lamentável acreditar que a opinião da maioria determina o que é correto. Queridos, e infelizmente, muitas vezes, não é a maioria. É uma pequena minoria, mas que tem tentado entrar com as suas filosofias, invertendo as verdades de Deus. Como, Fridas, combater o relativismo? Trazendo a palavra de Deus. Não somente no conhecimento, no seu intelecto, mas sendo operante, praticante dos mandamentos, das ordenanças, de tudo que consta na palavra de Deus. Ensinando os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos todas essas ordenanças. Pais, se eu falasse para vocês deixarem os seus filhinhos num bairro onde vocês sabem que é um bairro muito perigoso, aonde ali tem traficante, usuários de drogas, aonde tem pedofilia, aonde tem abuso, aonde tem prostituição, você deixaria os seus filhos ali? Certamente vocês estão me respondendo não. Mas por que muitas vezes, sem censura, a gente deixa os nossos filhos navegarem na internet livremente, assistirem o que quiser na televisão? Eu digo a vocês que é pior do que abandoná-los em certos bairros. Queridos, nós estamos caminhando para essa sociedade onde tem tentado não mais, talvez conosco, que conhecemos e estamos certos da verdade. Mas nós temos uma nova geração que ainda estão nas escolas, que ainda estão na faculdade, que ainda estão dando ouvido e formando o seu caráter. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos nos posicionar dentro das nossas casas, falando sim das verdades de Deus. Nós somos os discipuladores dos nossos filhos, dos nossos netos. Se levantem, despertem. Igreja, nós temos a verdade em nossas mãos, no nosso alcance. A verdade absoluta é a palavra de Deus. Eu vou ler um trecho aqui que me chamou muita atenção. Pai, você permite que os seus filhos assistam livremente a qualquer programa de TV ou filme? Eles podem acessar o site que quiserem sem supervisão? Cuidado. Você pode estar contribuindo para o fracasso moral dos seus filhos no futuro. Como pai, a sua responsabilidade é comunicar aos seus filhos as verdades da palavra de Deus. É mostrar-lhes o que é certo e o que é errado. A sua família precisa urgentemente de uma liderança firme, pautada nas verdades absolutas de Deus. Você mantém o leme que conduz a sua família de forma segura
ou está perdendo o controle? Se por acaso hoje você se sente fora do controle, eu quero dizer que Deus está no controle. Se arrependa. Se arrependa hoje perante o Senhor, fala: Senhor, me perdoa da minha negligência. Me perdoa de não reunir pelo menos uma vez por semana os meus filhos e de falar a palavra da verdade. De impor as mãos sobre a cabeça deles, independente da idade deles, e falar: eu abençoo vocês, meus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quebro toda a artimanha de Satanás, tudo aquilo que o inimigo planejou contra a sua vida, a sua família, está quebrado agora, em nome de Jesus. É uma oração diária, queridos, é uma batalha diária. Não perca nem mais um minuto. A onda do relativismo moral procura lançar a família numa corrente de incertezas, indecisão e opiniões populares, na qual certamente os seus queridos se afogarão. O maior motivo da catástrofe que tem atingido o mundo em que vivemos é que nos esquecemos do Senhor, nosso Deus, e de sua palavra. Vejamos o que diz em Deuteronômio 8, e eu finalizo esse vídeo com essa passagem de Deuteronômio 8. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu. Lembre-se de como Deus te conduziu até aqui. Tenha o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e aos seus decretos. E parte deste mandamento é: conheçam a verdade, mas também pratique a verdade. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguir outros deuses, prestando-lhes culto, curvando-se diante deles, asseguro-lhes que vocês serão destruídos. Porém, no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo, nós entendemos que para combater o relativismo dentro de nós, da nossa mente, nas nossas casas, e assim contribuindo para uma sociedade forte, nós precisamos levantar novamente a palavra de Deus como parâmetro firme e absoluto, rocha, o nosso salva-vidas, o nosso porto seguro dentro de nós e das nossas casas. E assim, seremos famílias fortes, sabendo quem somos, qual é a nossa missão e propósito nessa terra. E sabemos que, independente das circunstâncias, o nosso Senhor está preparando uma morada. E para lá é aonde nós vamos morar eternamente com a coroa da vida eterna. No próximo vídeo, nós falaremos sobre o materialismo, a obsessão pelos bens materiais. E quais são as nossas armas espirituais para também combater mais esta força que tem tentado destruir as casas, mas as nossas casas não, porque as nossas casas nós temos o Senhor Jesus como centro, entronizado nas nossas vidas e nos nossos lares. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.